Bom, pessoal, tive que ir lá chamar meu marido pra dar um help, né? Porque as crianças não adianta. E esse frio, gente do céu, aqui em São Paulo, que é a capital onde eu moro, tá bem friozinho, viu? Tá bem friozinho. Agora à noite aqui, ó, deve estar uns 12 graus. E pra nós aqui já é um friozão. Mas enfim, pessoal, vou resumir bem a história, tá bom? Porque, gente, são 14 anos e 14 anos não são 14 dias, né? Então temos uma jornada, uma história aí. Eu posso dizer que é uma história de amor, superação, dedicação, aprendizado e principalmente fé. Fé. Se não tivesse fé, se não existisse fé, se não existisse pessoas de Deus na nossa vida, na nossa jornada, nós já teríamos afundado faz muito tempo, faz muito tempo. E eu era uma pessoa assim, que nem eu olhava meu casamento como um casamento que seria por longo prazo, sabe? Vamos dizer para sempre. Porque hoje, de 100% das pessoas da minha família, vamos se dizer que eu estou entre os 40% que ainda continuam casados. Sabe, pessoas que eu olhava assim e falava, nossa, nunca vão se separar, se separaram. Pessoas assim antigas que era da igreja, que eu olhava e falava, nossa, esses aí vão viver pro resto da vida, separados. E eu e ele, que tinha um casamento nervoso de horrível, um casamento bagunçado, um casamento sem esperança, sem perspectiva. Hoje estamos aqui, pela graça de Deus, estamos aqui, com 3 filhos, como eu já disse para vocês, né? Só que eu vou contar um pouquinho como foi, pessoal. Eu era uma pessoa que nunca gostei muito de melação. Nunca gostei muito de... Sabe, e ele sempre foi meloso, muito carinhoso, muito. Até hoje ele é. Ele é o cara que eu conheci há 14 anos atrás. Ele não mudou. Ele mudou, sim, alguns atos durante esse período, né? Do nosso envolvimento, do nosso casamento, por conta de mim mesmo, eu posso dizer. E eu não sabia que as palavras tinham tanto poder. Eu usava as palavras muito para amaldiçoar, sabe? Muitas das vezes, dele ser tão meloso, né? Ele queria tal tempo ter o tempo todo me beijando, e ele falava que eu era bruta. Falava que eu era bruta, falava que eu era grossa. Eu falei, mas você sempre me conheceu, eu sempre fui assim. E eu posso te dizer, pessoal, que ele me amansou, viu? Me amansou igual um dono amansa seu cavalo, sabe? Ele me amansou. E hoje eu sou mais dócil, mas ainda eu tenho minha personalidade forte ali. Mas cada dia que passa, eu peço a graça de Deus, né, para o Espírito Santo poder me moldar, me transformar e fazer de mim o que Ele quer que eu seja, né, o que Deus quer que eu seja. Porque se eu for uma mulher sábia, sensata, eu vou conseguir transpassar isso para minha casa. E hoje eu entendo que a casa da gente, ela tem que ser um lugar de paz, ela tem que ser um lugar de bênção. Ela não pode ser aquele lugar que as pessoas, né, os filhos da gente ou o esposo da gente chega e fala, nossa, sério que eu cheguei nisso aqui? Não. As pessoas, elas têm que ter prazer, elas têm que ter anseio de estar no lar. Elas têm que ter anseio de chegar. Nossa, eu não vejo a hora de chegar na minha casa, né? E graças a Deus hoje vivemos esse período assim na nossa vida, né? Mas nem sempre foi assim. Meu esposo não tinha uma mulher sábia dentro de casa. Pelo contrário, tinha uma mulher muito ignorante. Só que hoje eu também, pessoal, estudando muito, aprendi que nós temos crenças do nosso passado. Existe crença limitante.
existe a nossa criança interior. Então, muitas das vezes, aquilo que nós nos tornamos ou aquilo que nós não conseguimos passar para a pessoa é de bloqueios que você teve na infância, né? Eu nunca vou ser muito melação, mas eu também nunca fui muito melada, né? Então, como que eu vou... Como eu ia passar para ele uma coisa que eu não tinha, né? Hoje em dia, não. Hoje eu sou, sim, mais ou menos. Eu não sou 24 horas melada, mas eu também não bloqueio ele de ser comigo, entendeu? Porque eu não era, mas eu também não gostava que vinha ficar me beijando, me abraçando. Não gostava. Olha só. Eu sou muito com meus filhos. Nossa, vida, tem hora que meu marido fala, né, que eu queria ser filho seu. Porque com as crianças eu sou bem assim, né? Mas hoje eu abraço ele, eu falo que eu amo ele, eu falo que ele é maravilhoso, eu falo sobre as qualidades dele. Mas eu nem sempre fui assim. E o que acontece? Quando mudamos para casa da minha mãe, né? Meu filho tinha 3 anos, o primeiro, né? Tinha 3 anos. E ele presenciou muita briga, minha e do meu esposo. Muita briga. Mas assim, do meu caso, era porque eu era muito estourada, né? Não tinha paciência nenhuma, nenhuma. E eu me achava gostosona, porque eu tava morando com os meus pais, então, tipo assim, ele tem que andar conforme eu quero. Porque qualquer coisa, vai embora, meu filho. Eu tô aqui, eu tô segura com os meus pais. Na minha mentalidade era isso. Eu não tinha esse negócio de correr para Deus para falar, Deus me ajuda. Eu corria pra minha mãe lá, que estava mais próximo de mim, saía falando mal dele. E minha mãe sempre a favor dele, né? Porque sogra gosta muito do genro, né? Minha mãe sempre a favor dele, porque ele era uma pessoa boa e ele é até hoje. Não tô falando que ele é um santo, né, gente? Mas tô falando que ele é uma pessoa muito boa. Só que assim, como eu era uma pessoa revoltada, então assim, aquilo eu levei para dentro do meu lar. Aquela revolta eu levei para dentro do meu lar. Mas revoltada de mim mesmo, gente. De mim mesmo, entendeu? Graças a Deus, minha infância foi tranquila, né? Nunca passei nada que, nossa, ela é revoltada por isso. Não. Mas chegou a adolescência, eu fiquei naquela fase rebelde, revoltada, enfim. E acabei levando isso pro meu casamento, né? Sem sabedoria nenhuma. Mas com isso, Deus colocou uma pessoa muito especial na minha vida, que eu falo que hoje eu sou o que eu sou por ele, meu pastor. Meu pastor é uma bênção de Deus na nossa vida, sabe? E cada vez que a gente tinha uma briga, isso sempre foi muito aberto com meu pastor. Sempre mesmo, sabe? Se eu tivesse que xingar, gente, que no começo do casamento eu xingava muito. Era muito bocuda. Da igreja, que eu era de outra denominação, depois que eu fui para onde eu tô agora, sempre, as duas eram cristã, né? Igreja evangélica. Primeiro eu fui da Assembleia de Deus. Eu nasci, né, no berço evangélico e eu segui a Assembleia de Deus. E aí, quando eu casei, conheci meu pastor, aí eu fui para a Presbiteriana do Brasil. Então, ele foi um presente de Deus na minha vida. Sabe? Cada briga que eu tinha, eu chamava ele e eu descascava ali. Ali eu vomitava tudo. Que o Joe era isso, que o Jonathan era aquilo. Sabe? Se tivesse que xingar, eu falava tudo, 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 tudo. Até que ele foi me orientando, foi me acalmando, foi falando que não é assim, de casamento a dois, você tem que ceder, você tem que aprender a viver. E eu, assim, de verdade, no começo ele falava, eu ficava, nossa, tá todo mundo a favor dele, né? Ninguém me ouve. Só que assim, meu pastor sempre foi muito sábio, muito sábio. E eu sei que cada vez que eu brigava, eu ligava pro meu pastor, ou eu ia lá e falava com meus pais, e o pastor sempre vinha orar. Gente, era uma luta, era uma perturbação, era terrível. E olha que nós tínhamos momentos bons, sabe? A gente não pagava aluguel, a gente só dava uma ajuda de custo para água e força. Então, assim, a gente passeava bastante, né, para dizer assim, nossa, é que só vive naquela mesmice, então não sai. Não, a gente passeava, porque a gente não tinha outros gastos. Na época a gente tinha um carrinho, tinha um Gol. Então, assim, não, mentira, a gente não tinha um carro não, a gente tinha uma moto.
Isso. Então, assim, a gente passeava. Passeávamos, né? Mas era uma perturbação, sabe? Ao mesmo tempo que tava bem, daqui a pouco acordava emburrada, não sabia lidar com as emoções, não sabia conversar. Eu não era amável, eu era muito briguenta, muito rixosa. Hoje eu leio, né, sobre lá a Mulher dos Provérbios, que fala lá sobre a mulher rixosa, né? Eu ficava, nossa, a vida realmente eu era. E Deus tem me transformado, me lapidado. Só que assim, pessoal, eu falo que a fase da mudança é um processo tão longo. Quando você não aprende de primeira vez, sabe? Eu acho que a gente fica igual aquele povo do Egito, que era para passar em 4 dias, a gente passa em 40 anos. Para mim não durou tudo isso, né? De 2016 para hoje, porque assim, eu vou dizer que hoje, desde. Deixa eu agora explicar como foi. De 2021 para cá que eu vim ter essa mudança, né? Essa transformação aí, interior. Mas, enfim, eu era uma pessoa que falava assim, quando ele me procurava, né? Ai, vai pegar fora. Ai, pelo amor de Deus. Gente, eu era um cão. Eu mandava ele procurar fora. O que mais? Eu não gostava muito de melação, né? Ainda mais depois que eu me tornei mãe. Eu queria viver só pro meu filho, porque na minha mente, tipo, né, tá casada, tudo bem, a gente tá casado. Só que é aquela coisa, eu cresci na igreja, ele não. Então, tipo, pra ele, casamento não é até que a morte se separe na mente dele, né? Na mente dele era, não deu certo, eu tô aqui, mas eu vivia mandando esse homem embora, gente. Vivia mandando. Mulher sábia, né? Mulher sábia da igreja. Vivia mandando o homem embora, vivia mandando o homem procurar fora. Não dava atenção, não dava assistência. E de tanto eu mandar ir procurar fora, ele ia pra academia. Teve uma época que eu fui tão louca, assim, de estar espionando, que eu hackeei o celular dele, daí eu vi conversas tontas, assim, sabe? Ele elogiando uma outra mulher lá da academia. Mas assim, eu vivia falando, vai. Então quando você atiça a pessoa, é como se, tipo assim, você não gosta de mim, né? E se você não tá dando respeito, a pessoa vai fazer o quê? Como que ela vai te respeitar também, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu mandava, mas quando eu via que tava acontecendo alguma coisa ali, eu já queria caçar mais briga, entendeu? Então, aí, pessoal, aí que eu falo pra vocês, mulheres, e homens também, né? Porque tem homens que são sábios. Tem homens que estão lutando aí pelo seu casamento, né? Como também tem mulheres que lutam pelo seu casamento. O primeiro conselho que eu deixo aqui para vocês é vigia nas tuas palavras. Vigia a forma que você lidar com seu cônjuge. Primeiramente, você tem que se amar, entendeu? Porque se você não se amar, não tem como você amar alguém. No meu caso, eu não tinha esse negócio de, eu me amar. Eu era tão revoltada como que eu me amava. Eu não me amava. Então, por isso que eu também não conseguia transpassar esse amor para ele. Mas hoje eu me amo muito. Eu amo como a palavra de Deus fala pra gente amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você se ama, é fácil você amar alguém, né? E então, assim, primeiramente, mulher, se ame, se cuide, se valorize. Você, homem, se ame, se cuide, se valorize, porque você não vai conseguir amar alguém se você não ser amado por si mesmo. Se você não amar a sua companhia, se você não amar a sua beleza, né? Então, se ame, se cuide, se valorize para você amar o próximo. É importante isso. Segundo, não coloque filho em primeiro lugar. Isso daí eu também sempre tive muito erro. Meus filhos sempre são, eles são, eu amo muito, muito, Deus sabe. Só que hoje, aqui em casa, eu falo, primeiro papai, depois vocês. Hoje eu falo aqui em casa. Mas nem sempre foi assim. Nossa, pra ele eu vivia falando que meus filhos eram tudo pra mim, que ele, dane-se, eu era terrível. Terrível, meu Deus do céu. Eu não sei como que esse homem tá comigo. Deus.
Desculpa. Então, tipo assim, hoje eu falo, olha, quem é primeiro aqui, quem é o amor da mamãe, aí eles falam, ah, o papai, eu falei isso, depois é vocês. Eu não sou muito melosa ainda, mas eu também não, eu não, como que fala, não bloqueio dele vir me abraçar, me beijar. Eu também tem hora que eu vou, eu abraço, beijo, né? Falo palavras, elogio, é importante você elogiar a pessoa, você falar sobre a qualidade dela, porque muitas das vezes as pessoas de fora vai falar. E você que tá 24 horas com o seu cônjuge, você não solta uma palavra ali, né, de bênção, de que alegre ele, sabe? Uma palavra que ele olha e fala, nossa, sou tudo isso mesmo. Não somente da sua beleza, né? É, mas qualidades do que a pessoa é, né? A pessoa é trabalhadora, a pessoa é inteligente. Fale isso pro seu cônjuge também, pessoal. E então eu fui aprendendo isso, gente, com o decorrer do tempo, sabe? E aí passamos pela fase fase 1000 da separação, que foi quando eu fase 1000, tá? Porque assim, eu vivia mandando esse homem embora. Vai embora, volta. Aí não dava 3 dias, voltava. Era um rolo, era uma canseira e sempre ele voltava. Aí eu sei que depois que ele voltou, eu engravidei. Depois de 4 anos, né? Engravidei. O meu primeiro filho tinha 7 anos quando eu engravidei do Noah. Eu sei que nesse processo dele ter ido embora, eu tava grávida. De 3 meses eu tava grávida. E assim, pensa, mulher grávida, mulher parece que fica pior do que é. Os hormônios ficam aflorados, já junta a sua personalidade, vira aquele rolo. Então, homens, ó, tenha sabedoria aí, se sua mulher estiver grávida, tá? Releva aí algumas coisas que elas falarem, porque às vezes não tá falando nem que é sentimento dela mesmo. É tudo flor da pele, tá bom? O sentimento fica muito aflorado. A mulher fala tanta asleira, pelo menos no meu caso eu falei, gente. E aí, mais uma vez, deu ruim. Ele foi embora, tô 4 meses, nós ficamos separados 4 meses. E depois a gente acabou voltando. Só que nesse meio tempo, ele realmente se envolveu com força com as mulheres. E aí, pessoal, nossa vida, eu não tava preparada pra isso. Não tava. Porque eu lembro na minha época de adolescência, que eu conversava com as colegas lá, era que, ai, eu não aceito traição. Ai, que eu não aceito isso, sabe? Sempre me colocando no pedestal que era gostosona e bababá. Então, eu passei por esse momento aí, né, dessa que ele foi embora. Pra mim foi uma traição, na minha mente era traição, porque eu mandei ele embora e eu vivia mandando. Eu mandava ele procurar outras pessoas, né? Só que dessa vez nós ficamos 4 meses separados. Então ele foi pro mundão, pegou aí quem tinha que pegar. E aí que foi que eu comecei a aprender a depender de Deus. Porque eu fiz um. Sabe quando passa um filme na tua mente? Você começa a lembrar da qualidade da pessoa e você fala, nossa, eu perdi essa pessoa. Por mais que a pessoa tava lá no lamaçal, sabe? Mas eu falei, nossa. E assim, minha família sempre foi muito a favor dele. A minha costas tá doendo. Peraí. A minha família, meus colegas, assim, sempre gostou dele, né? E porque ele é uma pessoa boa, pessoal. Enfim, eu aprendi a lutar aquela guerra sozinha. Até porque eu que tinha aberto aquela brecha, né? Então, dessa vez, eu não dependi muito de pessoas, nem de contar muito para minha mãe, né? Dos meus sentimentos, pro meu pastor até que eu contava, né? Tipo assim, ah, tô sofrendo sem ele, tô, mas tá tudo bem, eu mandei embora e é isso. Isso eu já tinha mandado muitas vezes ele embora, mas aí depois que eu acabei engravidando, né? Que eu tava aí com meus 3 meses de gestação, mandei ele embora. Ficamos 4 meses separados. 3, 4, 5, 6, 7.
quase no finalzinho ele acabou voltando. Só que nesse meio tempo, até ele voltar, ele estava um pouco resistente. Por quê? Porque ele já tinha conhecido outras pessoas lá fora. Eu fiquei só, né? Eu tava distante e eu também nunca fui desse negócio de sair pra ficar com o encontro, não. Mas ele é homem, né? Ele é homem. E eu mandei, vai procurar lá fora, sai fora, não sei o que lá. Ele fez o quê? Ué, uma carne é fraca e outra. A mulher tá mandando ir procurar fora e a mulher mandou sair de casa, ele vai fazer o quê? Ele vai obedecer às ordens, né? Pessoal, eu sei que foi uma fase, olha, foi terrível, mas foi uma fase que eu comecei a depender realmente de Deus na minha vida. Eu comecei a fazer o que eu nunca tinha feito, orações de madrugada, sabe? Eu comecei a falar para Deus. Eu participava de. Tinha um programa que era restaurando casamento, uma coisa assim. E aí eles faziam tipo uma oração ali, sabe, de intercessão mesmo e tal. E eu comecei a acompanhar esse programa. Comecei a acompanhar, era uma live que tinha. E pós esse programa, eu intercedia, né? Eu sozinha ali com Deus. Ajoelhava, orava. E eu lembro que teve uma noite, assim, que, tipo, era como se eu estivesse dormindo. E não sei, gente, é sério. Sabe quando você tá dormindo, mas ao mesmo tempo você tá acordado e parece que você vê tipo umas luzinhas assim, ó. Tipo umas luzinhas. E me deu muita paz aquela noite. Eu senti muita paz. Muita paz. Eu não sei se era o anjo, sabe? Alguma coisa espiritual boa era ali. Porque eu tava orando, intercedendo, falando, ai Deus, me perdoa, por favor, me perdoa. Eu nem sabia como guerrear, nem sabia dessas coisas que hoje em dia eu tenho um pouco mais de noção. Só que eu sabia que eu precisava pedir a Deus perdão e eu precisava mudar. Eu precisava de uma mudança real. Então eu comecei a pedir a Deus que me mudasse, que eu não queria ser mais aquela pessoa que eu era, que eu queria um casamento de verdade, que eu queria o pai dos meus filhos para criar os meus filhos e que eu queria ser uma nova pessoa. Então eu tive aquele quebrantamento. E com isso foi passando, né? Foi passando, eu sei que passou os 4 meses, aí ele começou a me visitar com um pouquinho de mais frequência e tal, mais maleável, assim. Por mais que ele já tinha se envolvido com outra pessoa lá e tal. E ele me olhava tal, vinha às vezes carinhando, eu ficava meio dura assim, porque eu falava, não, se envolveu, tava, né? Mas ao mesmo tempo eu queria voltar. Enfim, eu sei que teve uma noite que ele dormiu na minha casa, que essa noite a gente acabou voltando. Voltou, beleza. Só que nesse voltar, é igual eu falo, gente, é uma maré. Sabe? O perdão ou a confiança, ela é como um copo. Depois que ele foi quebrado, para você juntar os cacos e refazer aquele mesmo copo, não vai ser mais o mesmo copo. Ele vai ter ali suas rachaduras, ele vai ter os seus traumas, né? Não vai mais ser aquele mesmo copo. Assim eu achava. Mas Deus, ele é especialista em transformar casamentos quebrados, casamentos que não tem mais jeito, vidas, sabe, deformadas. Deus, ele é especialista. E ele deixa melhor do que quando estava. Por isso que fala, sabe, lá em Ageu, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Nossa, hoje eu aqui contando para vocês e relembrando, olha, eu sou grata a Deus de quem eu me tornei, de quem eu estou me tornando a cada dia. Porque o casamento, ele tem que ser construído dia após dia, assim como a nossa vida com Deus, né? É, assim como a nossa vida, a gente precisa se alimentar, beber água, para nos mantermos forte, em pé, né? Então esse processo também é com a vida com Deus, esse processo é no relacionamento, no casamento. Então tudo na nossa vida tem um processo e a gente tem que aprender a passar por ele. Enfim, nós voltamos, só que não foi perfeito, não foi.
Não foi porque aquelas lutas que eu tinha lutado, que eu tinha orado, intercedido, só foi para aquele momento. Eu não tinha aprendido nada disso. E Deus conhece muito. Ele conhece o nosso futuro, ele sabe de tudo. Muitas das vezes a gente pede coisas para ele e não entende que o não de Deus é para nos poupar e nos livrar, né? Enfim, voltamos. E aí que ele voltou forte. Ele voltou forte assim. Quando ele vinha me visitar, que a gente não tinha voltado, eu tava uma pessoa mansa, calma, porque eu tava em constante oração, eu tava assim, buscando sim um mover ali, espiritual, algo de Deus pra minha vida, então eu tava em paz. Gente, eu tava sentindo uma paz de verdade. Eu tava buscando incessantemente Deus, sabe, como nunca, e eu falava assim, meu Deus do céu, eu falava pro meu pastor, eu falava, nossa, eu não quero que isso nunca saia de mim. Era uma sede muito boa que eu tava de Deus, e eu falei, eu não quero que isso saia de mim. E então, tipo assim, ele viu uma mudança em mim. Ele viu algo ali, né, que despertou nossa, ela tá calma, ela não é assim. Só que quando ele voltou, eu fingi uma calma. Eu fingi. Até quando ele não tava em casa, eu tava mesmo calma. Eu tava. Mas quando ele voltou, como ele voltou sujo, eu voltei aos ataques. Sabe? Eu, tipo assim, eu tinha nojo que ele encostasse em mim. E cada vez que ele encostava, eu jogava na cara. Você se sujou lá fora. Você... Nossa, cara, eu falava cada palavra, gente. Nossa, cada palavra. Eu não vou falar aqui. Eu sei que eu acabava com esse homem em palavras. E eu sei disso, eu acho que foi machucando cada vez mais ele. Ele falava, você que me mandou. Eu fui, você que me aceitou de novo. Né? Aí ele vai falar, mas você vai ficar jogando na cara? Eu falei, sabe? E demorou. Demorou pra realmente aquele limpar de dentro de mim. Eu tive que orar muito. Só que ao mesmo tempo que eu orava pra eu não poder atacar ele nas palavras, é como se o Espírito Santo fizesse eu orar por mim. E não, porque eu atacava, falava, ó oh, Deus, olha o que ele fez. Olha lá, ele se envolveu com não sei o quê. Sabe? Aquele coisa que a gente fala pela pessoa que você não faz uma limpeza em você. É como se você fosse uma lixeira, você tá estourando de lixo e você tá atacando uma outra lixeira que tá pela metade, vamos dizer. Cara, quem precisa ser trocado lixo é em você. Quem precisa colocar ali uma sacola nova dentro, né? É em você, entendeu? E tipo assim, eu não entendia que eu precisava ser tratada. Era em mim que precisava haver a transformação. Eu sei que eu jogava muito na cara dele. Muito na cara dele. Muito, muito. E não. Eu me achava a santa, porque, tipo, eu não tinha me envolvido com ninguém, então, na mente minha, eu era santa. Só que só as palavras que eu jogava e lançava dentro da minha casa, só as brechas que eu abria pro inimigo fazer a festa, meu filho. Era pior do que se eu tivesse ficado com 10 homens aí pra fora. Enfim, eu sei que foi um período terrível. Só que depois que meu filho nasceu, de 4 anos, a gente nunca chegou a separar. Dele ir embora, não. Não. Tinha briguinha, tinha, mas nunca de, ai, vai embora. Igual na época do Yuri, coitado, meu primeiro filho. Nossa, teve uma época que ele, novinho, ele falou, mãe. Eu falei, filho, você quer que o pai volta pra casa? Ele, mãe, não. Não, porque vocês brigam muito. Era muito traumatizante. Eu lembro que as pessoas ao nosso redor, tipo assim, já não tinha nem esperança mais. Porque toda semana praticamente nós tava separados. Era uma bagunça, era terrível. Eu sei que, enfim, eu intercedi, só que quando ele voltou eu me achei santa, né? Tipo, ah, ele tá sujo e eu sou a santa. Não, se você tá com o ego inflado, você precisa ser lapidado, você precisa ser transformado. Porque Deus nos chama para ser humilde, Deus nos chama para amar, Deus nos chama para amar o próximo.
né? O papel do inimigo que é atacar. O nosso não, né? Então, assim, eu fazia o papel do inimigo. Ai, pessoal. Aí eu sei que... Ai, gente, é bem completa a história. Eu vou tentar resumir aqui de novo. Eu sei que em 2021 eu comecei a querer estudar um pouco sobre o comportamento humano, sobre a mente. Eu assistia muita palestra e minha mente começou a mudar, né? Esse ano, eu sei que, mulheres, um conselho que eu dou, não fica só focando em casa, em filhos ou em trabalho, não. Foca em aprender algo novo a cada dia. Porque daí você vai estar com a sua mente cheia. Porque a mente vazia é a oficina do diabo, né? E outra coisa, enche das coisas boas. Leia a Bíblia, busca o Senhor mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Porque eu, antigamente, tipo, eu abri a Bíblia aleatória. Eu vou abrir aqui uma palavra. Vinha ali uma palavra que eu não entendia nada, porque hoje eu leio a Bíblia ouvindo a minha voz. Então eu consigo ouvir o que eu estou lendo. Antes eu lia por ler e falava, eu li a Bíblia, e não entendia nada. Deus fala comigo, tá, mas você não tá nem com interesse de ler, como que eu vou falar? E Deus ainda ele é muito misericordioso, sabe? Ele é misericordioso. E antigamente, na minha mentalidade, eu achava que Deus só falava comigo através das outras pessoas, porque eu não era santa o suficiente, como se dizer, né, gente? Mais pecadora que tudo e continuo sendo, porque nessa terra somos falhos e pecadores. Mas a graça de Deus, a cada dia, ela nos alcança, nos transforma, nos molda. E é para isso, né, que Deus enviou o Filho amado Jesus, para que nós alcançamos essa graça através dele, né? Então, Deus tem me transformado muito, pessoal. Nossa, na era de antigamente para a de hoje, meu Deus do céu. Nem se compara. Não se compara, por isso que eu falo. É possível sim, mas você tem que dar um passo. Você precisa dar um passo porque Deus, ele não é mal educado. O inimigo é. Se você lançar uma palavra de destruição, filho, você só abriu o portal. Mas Deus não. Você precisa, sabe, você precisa querer procurar, encontrar Deus. E como que encontra alguém? Você precisa procurar esse alguém. Aonde? Seja no quarto, seja no banheiro, seja no quintal da tua casa, mas vai à procura do Senhor. É Ele que vai nos socorrer. Se não for Jesus na nossa vida, a gente não fica de pé. Porque é Ele que transforma o homem, é Ele que transforma a mulher, é Ele que transforma a nossa vida, a nossa casa. Convida Deus para o teu lar, coloca louvores e queira realmente a mudança. Porque aí o que acontece? Eu atacava muito ele. Atacava. Você tá sujo, você é um lixo. Olha as palavras que eu falava, gente. E me achando santa. Enfim, muita gente falava, né? Eu não sei como esse homem aguentou. Mas é Deus, gente. É Deus mesmo. Eu sei que a gente ia separar de novo. Eu sei que cada fica eu arrumei foi numa época que nós ia separar. Da Yuna, eu acho que a gente tava assim. Não mais naquela vida louca, né? Mas estava no processinho assim, sabe, meio lá e cá. E aí foi que engravidei novamente. Que eu achei que eu nem poderia engravidar. Do Noah eu já queria, mas aí demorou pra vir e eu nunca fui tomar remédio. E isso foi depois de 7 anos. Da Yuna já foi depois de 4 anos. Que eu também não tomava remédio. Então eu achava assim, tô com alguma dificuldade em engravidar e tá tudo bem. Então, mas não, o filho só vem quando Deus permite. E é isso, gente. Eu tenho testemunha aí, viu? Acho que no primeiro vídeo desse canal, eu falo como foi que eu descobri a minha gestação da Yuna. Mas é isso, pessoal. Eu falo que, assim, a minha família que eu tenho hoje, a gente se ama muito, muito mesmo. Eu e meu esposo, cada dia que passa, a gente tem mais cumplicidade um com o outro. A gente tem mais diálogo, a gente conversa muito, sabe? Parecia que era no começo, quando a gente tinha se conhecido.
A gente tenta um entender mais o outro. E eu falo que Deus tem transformado muito. Muito, muito. Depois eu parei de ficar jogando na cara, sabe? Eu fui amadurecendo isso, gente. Foi um processo. Tipo, ó, desde 2020 pra cá, eu tô nesse processo de mudança, porque assim, eu vivi a vida inteira jogando na cara e nada melhorou. Então a gente tem que parar, fazer uma autoanálise da vida aí, né? Dos anos anteriores, como que foi. E você pensar, nossa, eu quero continuar regredindo ou eu quero avançar? Eu quero continuar sendo infeliz ou eu quero que os meus filhos tenham os pais junto, mas saudável? Eu quero ter uma família, eu quero que os meus filhos criam raiz de amargura ou eu quero que eles cresçam querendo sim casar, porque casamento é algo bom. Então você não pode pensar só em você. Você tem que entender que você está sendo espelho para seus filhos. E eu lembro que meu esposo, né, ele veio me abraçar, meus filhos tinham muitos ciúmes. Aí, ontem mesmo, meu esposo até comentou, nossa, nega, as crianças não ficam mais com ciúmes, né, da gente estar abraçando. Eu falei, não, porque eles veem que é o que a gente tem o tempo todo, né, a gente não tem briga, a gente não tem ataques em palavras, a gente só tem carinho. Então, assim, a hora que eles veem a gente abraçando, eles vêm e abraçam também. Então tem aquele amor cordial um com o outro. E é isso, pessoal. É isso. Eu falo que, sabe, a família é um projeto de Deus. O inimigo não tem família. Ele quer destruir o bem mais precioso que Deus fez nessa terra, que é amar, amar e acreditar que sim, é possível você ser feliz, mesmo com os obstáculos da vida. Não tô falando que você vai ser, sabe, depois que Deus transforma, você tem que continuar lutando, tem que continuar lutando. Não é assim, Deus transformou, ai, agora vai ser até que a morte separe. Não, gente. Nós temos que fazer a autoanálise em nós todos os dias. Ver onde que tá errando, ver onde que precisa melhorar, ver onde precisa ser moldado ali. Sabe? Igual eu falei, olha lá atrás. Você andou anos e anos da mesma forma, né? E tipo assim, no que isso levou? Que crescimento você teve? A gente tá aqui para crescer, você não pode estagnar, entendeu? Tem pessoas que casam, é igual quando você aceita Jesus, você aceita para ser livre, sabe? Você segue a Cristo para ser livre. As pessoas muitas das vezes fazem do seu casamento uma prisão. Ai, casei, pronto, eu vou me desleixar. Ai, casei, pronto, já tô casada mesmo, então dane-se. Não vou mais cuidar de mim, tô casada. Ah, ai, agora eu separei, não, agora eu vou me arrumar. Pra quê? Aí se você casar de novo, então você vai se deixar jogar, é isso? Gente, pelo amor de Deus, casou ou não casou, é o que eu falei aí anteriormente. Se ame em primeiro lugar. Se ame. Se você se amar, você vai saber dar o amor pro outro. Se você se amar, você vai se arrumar. Entendeu? Então, assim, cuide do teu casamento. Cuide da tua família. Seus filhos, eles estão vendo como que é um casamento. Não deixa eles crescer revoltados, não. Mostre pra eles que casamento é muito bom, até que a morte separe. Mostre pra ele que é bênção de Deus, sabe? Cada dia que passa eu tô melhorando mais. Com a graça de Deus. E nesse processo todo eu tive muito conselho do meu pastor, da esposa do meu pastor. Logicamente, né, meus pais, minha sogra sempre me orientavam também. Mas a pessoa que estava comigo ali, a hora que estava no batente ali, por fé, sabe? Eram meus pastores. Eles estavam com a gente o tempo inteiro. Quando a gente tava pra separar, eles vinham, oravam e aconselhavam, falavam que não era assim. Sempre, sempre, sempre. Eu falo que estamos juntos pela graça de Deus e pelos conselhos deles que eu ouvi. Eu ouvi, eu acatava
E cada dia que passa eu tô deixando o Espírito Santo agir na minha vida, sabe? E é isso, pessoal. Você tem que querer também. Você precisa querer essa mudança, entendeu? Porque é um conjunto. Deus vai agir a partir do momento que você se impor, assim, mudar a sua forma de ver o casamento, forma de falar, seja mais doce. Gente, eu falava que o menino vai me mudar, eu era isso, aquilo. Hoje até que eu sou mais calma, viu? Esse eu meio de tanto ficar falando assim algumas coisas pra mim, eu mudei. Mas não mudei assim eu vou mudar, porque não, realmente é uma mudança. E quem faz é a Espírito Santo. Quem faz é Deus. Então é isso, pessoal. Eu falo pra vocês que hoje eu tô vivendo assim, sabe? Vivendo uma totalidade da promessa de Deus no meu casamento. Tô muito feliz. Eu Tem hora que eu paro e penso, nossa, se eu tivesse abrido mão desse homem, tava lascada, assim, porque tem hora que a gente pensa, nossa, eu vou começar de novo até a pessoa adaptar com o seu jeito, e outra, não é isso que Deus quer, né? Deus não quer que você separe. E outra, se você não mudar, você vai ficar assim, ó, trocando de homem igual a sua roupa do corpo, né? Então muda aí, muda que as coisas vão se ajeitar. Muda porque Deus tem o melhor para a tua vida. Se Deus te deu a tua família, deu seus filhos, deu seu esposo, pede a ele a graça. Fala, pai, o Senhor me deu, é nosso. Então me ajuda a cuidar. Mas primeiramente, pai, o que precisa ser mudado aqui dentro de mim? Eu preciso ser transformada. Porque eu acho que o erro não tá só no outro. Eu acho que a partir do momento quando eu mudar, eu acho que as coisas vão começar a florir pro lado de fora. E é assim que acontece. Cada dia Deus vai te ensinar a lutar de uma forma. Porque é igual a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E o casamento, ele vai ser assim. É cada dia. Fecha sua boca, sabe? Se você quer xingar, fecha essa boca. Pô, tá repreendido em nome de Jesus. Sai de perto para evitar uma briga, mas depois, mais calma. Para, conversa. Olha, eu não gostei disso. Você falou essa palavra, né? Então, assim, não deixa de tratar o problema, não, gente, porque deixar tratar o problema é abafar a ferida sem limpar ela. E aí, o que ela acontece? Ela apodrece, né? Então não faz isso, não. Trata o problema, tá bom? Bom, pessoal, ó, quase uma hora de vídeo aí, meu Deus do céu. Mas é isso, sabe? Eu resumi muito, muito, muito. Como eu falei pra vocês, eu tinha gravado aí anteriormente. Fiquei falando 30 minutos e não saiu o áudio. Eu espero que esse aqui saiu, meu Deus, tem misericórdia. Mas, como eu gosto de deixar aí no final de todos os vídeos, né? Que. Como que é? Ai, meu Deus do céu. Eu, eu vou deixar escrito aí pra vocês, tá? E se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreva aí no nosso canal. Pessoal, aparenta que eu estou cansada, mas eu estou cansada, porque eu já fiz bastante coisa. Mas eu tinha que vir gravar esse vídeo aqui, sabe? Eu senti no meu coração de vir gravar, porque eu falo que, sabe, a melhor história é a história que você viveu para ser contada. Sabe, eu posso ouvir a história de outras pessoas e vir aqui contar, mas eu acho que a melhor história que vai mais impactar é a que você vive, a que você viveu, a que você venceu. Então eu posso dizer que eu venci, é possível, tá? Tudo é possível aos que crê. Nunca se esqueça, lembrei da história, Deus ainda realiza sonhos. A criança já tá chamando ali. Pessoal, fica com Deus, mulheres, luta pelo seu casamento, tá? Porque o inimigo, esse fim dos tempos aí, ele tá muito furioso, ele tá destruindo, sabe? Ele tá vindo pra destruir mesmo com força. Então não deixe de fazer isso no seu casamento, não. Não deixa não, pessoal. Seja bênção na vida de outras pessoas e principalmente na tua casa. Luta pela tua família. Família é um projeto de Deus. Não desista da tua família. Não desista da tua família. Tchau, fica com Deus.